falar aqui esta noite. Abra sua Bíblia, 2 Reis, no capítulo de número 3. Enquanto você está achando, quero me alegrar juntamente com a liderança, o irmão Jair, que nos convidou. No seu nome, quero agradecer os demais líderes, pastores, obreiros, que nos deram o privilégio de nós podermos estar aqui com vocês nesta noite. Capítulo 3 de 2 Reis. 2 Reis. Vamos ler ali, queridos, no versículo de número 12. Glória a Deus. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram até ter com ele. E o versículo que antecede este texto, no versículo 9, por que estes 3 reis desceram até o profeta? Por que eles se aproximaram até o profeta? No versículo 9 diz: assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom, e após andarem rodeando durante 7 dias, não havia água para o exército, nem para os animais que estavam juntamente com ele levando as cargas, e houve uma grande sequidão entre eles, pois no deserto de Edom não havia água. A sequidão era muito grande, 7 dias de caminhada, e nesta caminhada então eles se depararam com a pior experiência que eles podiam ter no deserto. E esta noite eu gostaria de falar sobre o milagre no deserto e como que o milagre acontece no deserto. Obrigado. Podeis tomar assento. Palavra esta, queridos, que está neste capítulo, dando para nós já a ilustração do que se trata este texto. Desde o início nós vemos então que Jorão, filho de Acabe, ele estava governando sobre as 10 tribos de Israel, na região do norte de Israel, mais precisamente na região de Samaria, e naquela região. E ele então, queridos, no tempo do seu pai, eles tinham um trato com os moabitas. Os moabitas ficavam do outro lado do mar, não é? Estava ali, não é? Naquela região de Israel, onde existia o Mar Morto, e do outro lado, então, na região desértica, campos e etc., onde existia, não é, a possibilidade da existência de animais, ali existiam os moabitas. E os moabitas, eles pagavam uma certa quantia de impostos para o rei Acabe. O rei Acabe apertava eles. O rei Acabe, não é, exigia deles. E quando o rei Acabe veio a falecer, a morrer, de uma forma bastante, não é, trágica, ele, então, o povo moabita decidiu não pagar mais imposto. E Jorão, o seu filho, vindo todas aquelas situações, ele desejou no seu coração se levantar contra os moabitas. Convidou a ele e o rei de Edom para lutarem contra os moabitas, para irem tirar uma satisfação com os moabitas. E alguém poderia perguntar nesta noite: mas pastor, o que tem que a ver com esse trabalho da música, esse assunto todo aí? Vai escutando que você vai entender, porque há um milagre no deserto. Esta noite Deus preparou um milagre no deserto.
esta noite não viemos só escutar os belos hinos, mas nós precisamos ver o som deste hino, deste louvor, dos instrumentos, das vozes chegarem à presença de Deus. E quando chega na presença de Deus, há um milagre no deserto. Porque quando sobe a glória dada pela nossa alma, é de lá que vem a bênção que nós precisamos. Estes reis, então, queridos, eles se reuniram, e também o rei de Edom, Israel, não é? A região de Samaria, a região de Judá, 2 tribos, e mais o povo mais abaixo, ali no deserto, costeando o Sinai, não é? O exército de Edom. E eles então, 3 dias de viagem, de Samaria até Jerusalém, subindo então, depois mais 4 dias até Edom, e diz-nos o texto, irmãos, diz-nos o texto, que eles, armados, eles posicionados, foram em direção à batalha final, a batalha contra os moabitas. Há um propósito, eles tinham um propósito de tomar não é, tirar esta diferença para com os moabitas. E diz-nos, queridos, o texto que assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom, após andarem rodeando durante 7 dias, e não havia água para o exército, nem para os animais que os seguiam. Naquele dado momento de estar entrando no deserto de Edom, eles se assustam, porque não havia mais água. A logística não estava funcionando bem. Algumas coisas estavam começando a dar mal. E quando algumas coisas começam a dar mal, nós começamos a olhar por quê que isto não está funcionando da forma certa, não é da maneira certa. E isto não é diferente na música. Isso não é diferente, queridos, no meio de um conjunto, de uma orquestra, de um coral. Porque dentro disto, irmãos, desta batalha, que o povo de Deus, ele se prepara para louvar a Deus, para cantar, se prepara para servir o Senhor, vai para o ensaio, se prepara, ora, clama ao Senhor, e começa a acontecer tantas coisas, começa a acontecer tantos desajustes, lutas na família, problemas, não é, no relacionamento, dificuldades, não é, em acertar determinados detalhes, e parece que a guerra começou. Parece que um momento cruciante para os músicos, para os corais, para o dirigente, começou. E diz-nos, queridos, que aqueles 3 reis, eles tinham um objetivo. O objetivo, atravessar o deserto de Edom e chegar até os moabitas. Eu pergunto para você nesta noite, falando um português bastante claro, qual é o teu objetivo em tocar? Qual é o teu objetivo em pegar este instrumento que está em tuas mãos e usar a tua voz e ensaiar na presença do Senhor? Qual é o objetivo daqueles 3 reis? Era vencer os moabitas. Nós precisamos ter este princípio. Aleluia. E dentro da casa de Deus, queridos, existe este momento de adoração. E a palavra nos diz que a adoração, ela vem da alma. A nossa alma transmite para Deus a verdadeira adoração. Glória a Deus. E para existir, queridos, esta adoração perfeita dentro da nossa alma, nós precisamos estar livres
de algumas coisas que nos impedem, que nos trazem dano, que nos prejudicam, sermos limpos de coração. Aí vamos pegar o nosso instrumento, vamos pegar, queridos, e cantar, louvar o Senhor, e o Senhor vai receber dos altos céus. Aleluia! Glória a Deus. Amados, aqueles 3 reis, eles se encontraram, e aqui está, irmãos, a mensagem. Então disse o rei de Israel: ah, Senhor. O rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, ele então disse: mas Senhor, nós vamos morrer, tu nos trouxestes aqui para morrer. E ele se depara então com a sequidão, a falta da água, os soldados já sem força para caminhar pela falta da água. E diz-nos ainda o texto que ele então, mas perguntou Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos ao Senhor? Porque ele então respondeu a um dos servos do rei de Israel. Lá estava Jorão e o rei de Edom. E naquele instante Josafá se levanta entre eles, e aí menciona, não é, neste assunto. E Josafá então menciona para o coração daquele rei: há um profeta entre nós? Há alguém que nós possamos consultar para entender o que está acontecendo? E eles então, entre aquele assunto, um deles menciona: há um profeta entre nós. Há um homem chamado Eliseu, e ele deitava água nas mãos de Elias. E Elias era muito conhecido, como todos nós conhecemos a história de Elias. E Elias foi muito influente como profeta no meio do povo de Deus, fazendo grandes prodígios, maravilhas. Mas ali agora, anteriormente no texto, diz que o Senhor levou Elias para a sua glória, e deixou então Eliseu no seu lugar. E no meio daquele exército, queridos, havia um profeta. Aleluia! O profeta Eliseu. No nosso meio, queridos, precisamos ter este profeta, esta mensagem profética, esta palavra de orientação, esta palavra daquela pessoa em especial, que vai nos advertir, que vai nos chamar a atenção, que vai nos corrigir, para que o problema seja resolvido. Aleluia. 3 reis olhando para o profeta. Aonde ele está? Desceram então até onde ele estava. E disse então, queridos, disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. E quando chegaram na presença de Eliseu, chegaram diante dele, diz-nos a Escritura: mas Eliseu disse ao rei de Israel, a Jorão: que tenho eu contigo? O profeta, em primeiro plano, ele disse que eu tenho contigo, ó rei de Israel, da região de Samaria, região do norte? Que eu tenho a ver com esse teu problema que tu estás enfrentando? E ele diz ainda: vai aos teus profetas, vai ao teu pai, vai aos teus profetas, vai à tua mãe, aos profetas do teu pai e da tua mãe, e repreende o rei, irmão, na cara dele, dizendo para ele: olha, eu não tenho nada que ver com esta situação, que não tem água no deserto, que vocês vão morrer tudo de sede, de fome, aqui nesse deserto. Por que Eliseu fez isso, irmãos? Ele fez isso pelo seguinte: porque
porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Jorão se humilhou, ele reconheceu que estava ali um mensageiro de Deus entre eles. E parece que eu vejo os 3 reis olhando para o profeta, assustados. E no meio deste assunto eu gostaria de falar uma coisa para você. Você sabe por que Eliseu falou esta palavra para Jorão? Porque Jorão, na realidade, irmãos, era um homem corrupto, era um homem iníquo, era um homem que andava nos pecados do seu pai e da sua mãe. Ele tinha feito uma mudança na adoração. Ele fez uma mudança lá na região de Samaria, no meio das 10 tribos. Ele fez a seguinte mudança: ele mudou os costumes de Israel. E na mudança disto, ele impediu que o povo saísse de Samaria e fosse adorar a Deus em Jerusalém. E também, queridos, fez estátuas de bezerros de ouro e colocou nas cidades altares para que o povo não fosse a Jerusalém, para que o povo não chegasse em Jerusalém. E naquele instante que Eliseu olha para ele e diz: olha, o que tu está querendo me pedir? Que haja um momento para consultar a Deus, para ver Deus falar com você, se você está dentro de uma prática completamente errônea. E naquele instante, então, Eliseu, ele chama a atenção do rei. Versículo 3: contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e deles não se apartou. Ele fez o que, irmãos? Sabe o que ele fez? Os pecados de Jeroboão, seu antecessor. Porque este Jeroboão, na realidade, foi o que recebeu as tribos, e de lá veio então a linhagem. E para segurar o povo e impedir que eles adorassem, impedir que eles verdadeiramente se aproximassem do Senhor, em Jerusalém, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira obediência à palavra, ele corrompeu, ele mudou, ele seguiu, queridos, outros caminhos. E sabe qual foi o pecado de Jorão seguindo Jeroboão? Em primeiro lugar, queridos, ele mudou os símbolos, ele tirou os símbolos da adoração. O primeiro símbolo que ele mexeu foi na arca, a arca que representava a glória de Deus. Ele tirou a adoração com a presença da arca. Quando Davi entra em Jerusalém, queridos, levando os levitas, levando a arca, ele jubilava, cantava, pulava, se alegrava, porque dentro da arca havia as tábuas da lei. Dentro da arca tinha o maná, não é o vaso de maná. Dentro da arca tinha, não é a vara florescida. Dentro da arca havia o símbolo da perfeita adoração. E Jorão trocou isto, irmão. Por isso que o profeta chegou e apontou no seu nariz: eu não tenho nada com você. Como é que você quer o milagre do deserto? Como é que você quer ouvir a voz de Deus se tu mudastes o símbolo da adoração? O segundo símbolo que eles mudaram, o altar dos holocaustos. Eles mudaram isto, irmão. O altar do holocausto significava um lugar de sacrifício, aonde as pessoas levavam para Deus o seu sacrifício. E eu posso falar em sacrifício em várias áreas, em várias coisas que simbolizam.
sobre a vida do cristão chegar na casa de Deus e sacrificar e adorar a Deus e colocar diante de Deus todo o seu sacrifício para servir ao Senhor. Adoração. E também, queridos, mudaram o templo que era em Jerusalém para adorar na cidade, para impedir que o povo fosse lá adorar o Senhor. Imagina, esses pecados todos estavam engasgados na garganta de Eliseu. E Eliseu olhando para ele, queridos, não é? Olhando para aquela situação, e o que eu tenho a ver com isso? Mas, queridos, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, porque tem algumas pessoas que entendem o que é adoração. A igreja não vive sem adoração. A igreja ela não pode, queridos, ir até a presença do Senhor sem adoração. É a adoração, queridos, que entra na sua presença. É o Senhor que mexe na nossa vida, nos levando a entender os princípios da sua palavra. E João tinha deixado esses princípios. Se você quer adorar a Deus, você tem que voltar aos princípios da adoração. E diz dos queridos que ele fez bezerros de ouro e altares. Quantos queridos hoje têm louvado, cantado, fazendo o seu bezerro, fazendo a sua maneira de adorar, fazendo das coisas de Deus uma fama, fazendo das coisas de Deus, queridos, um altar de um bezerro. Quando, queridos, outros consagram-se a Deus e choram, e ensaiam e adoram com a sua alma a verdadeira adoração. Diz-nos, queridos, o texto que ele também, irmãos, ele fez, queridos, a mudança no sacerdócio. Ele mudou o trabalho dos levitas, da tribo de Levi. A tribo de Levi, queridos, era uma tribo escolhida por Deus para fazer os trabalhos do templo. Eram pessoas consagradas para adorar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus, cuidar das coisas do tabernáculo. Porque os levitas não só cantavam, mas eles cuidavam do tabernáculo. Eles cuidavam, como muitos dos meus irmãos aqui, das minhas irmãs, que têm os seus instrumentos com uma grande estima, com um grande cuidado, com uma grande devoção. Isto que é a diferença, como diz em Malaquias 3:18, e outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Se estamos no trabalho de adoração, irmão, haverá milagre no deserto. Se nós realmente estamos tocando no céu pela nossa adoração, haverá um milagre no deserto. Deus poderá usar o seu profeta Eliseu esta noite para falar contigo, para falar no seu coração. Também, quando ele mudou o sacerdócio, a tribo, ele começou a botar gente que tinha dinheiro. E quem tinha dinheiro podia ser levita. Ele fazia isso em Samaria. E ele então deixou de lado os levistas, aqueles que com a alma cantam e adoram o Senhor, e começou a olhar para o lado do dinheiro. Pecado de Jorão, no mesmo caminho de Jeroboão. Dinheiro não compra louvor, irmãos. Claro, todas as coisas são necessárias, mas há muitos que por imposição cantam e tomam o verdadeiro trabalho do levita. Também ele trocou a data, queridos,
que era no 7º mês, trocou para o 8º da festividade. Então ele fez uma mudança radical, queridos. E diz nos irmãos que o Senhor falou com ele 5 vezes, com Jorão, dizendo para ele: você mudou a minha lei. Aleluia. Você mudou o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, o momento de adoração. Amados, e neste instante então que Eliseu estava falando aquelas palavras para o rei, diz-nos que Josafá, da descendência de Davi, Josafá, queridos, já tinha também revelado para Acabe: olha, Acabe, nós temos que consultar a Deus nesta guerra aí contra os assírios, não é? Ali no capítulo 22 do 1 Reis, nós encontramos a história que então Jorão aparece no cenário e fala para Acabe, pai de Jorão: olha, nós temos que consultar nesta guerra que nós vamos ter contra os assírios aí. E diz que chamaram 400 profetas, e os profetas só profetizavam coisa que era coisa boa. Aí então Josafá disse: não, para um pouquinho, vamos convidar alguém que tenha intimidade com Deus. E na intimidade com Deus chamaram então Micaías, que profetizou contra e viu a grande dificuldade que Acabe ia enfrentar, e como foi, uma flecha entrou nas suas entranhas, e ele de pé foi sangrando dentro da sua carruagem até a morte no final do dia. E lá onde ele tinha passeado a Nabote, o seu sangue foi lavado e os cachorros lamberam na beirada lá do ribeiro. Porque Deus, Ele quer o perfeito louvor da nossa alma. E para adorarmos verdadeiramente, não é só cantar, não é somente tocar, tem que haver alguma coisa a mais. Por isto tem que vir um momento de sequidão, tem que vir um momento de luta sobre a nossa vida, para refletirmos, para entendermos que nós precisamos de um milagre no deserto. Aleluia. Que nós precisamos que Deus venha mover a nossa vida, a nossa caminhada, e nos estruturar no perfeito louvor e adoração. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E disse então Eliseu: tão certo. Vamos voltar um pouquinho antes. E então Jorão fala: mas o Senhor vai nos entregar lá para os moabitas, nós vamos morrer de sede agora, os exércitos não vão conseguir chegar até os moabitas. Então disse Eliseu, não é? Disse Eliseu, não é? Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se não respeitasse a presença de Josafá. Naquele instante o rei Josafá entra em cena, e ele menciona: mas Eliseu, é o seguinte, Eliseu, nem todos estão com problemas, nem todos estão nesta situação. Se Jorão está nessa situação, tem muitos do exército aqui que temem a Deus, que amam a Deus. E Josafá então entra em questão com Eliseu. E quando Eliseu olha para Josafá, queridos, ele diz esta palavra, viu? Ele diz esta palavra: disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou. Aleluia. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Aleluia. Glória. A coisa começou a melhorar, irmão. Glória a Deus. Por causa de Josafá, as coisas elas mudam, irmão. E no meio dos corais existe o Josafá. Existe, queridos, essas mulheres de Deus, estes homens de Deus, que com paciência estão levando este trabalho avante, irmão. Glória. Com o objetivo
vencer os exércitos de Satanás que estão aprisionando as almas, que estão impedindo o perfeito louvor chegar até a presença do Senhor. Aleluia! Para que o nosso coração esteja em temor diante dele. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E diz o texto que Eliseu, eu creio que ele parou de um lado, aqueles reis olhavam para ele, e ele parou um instante. E quando ele olhou para os reis, irmãos, eu vejo aquele quadro, eu vejo aquele momento que ele olhava para os reis, e os reis estavam tão atônitos, mas o que ele quer? Eu já vou estar terminando, não precisa se preocupar com o horário, porque eu já vou estar terminando a minha mensagem. Eu sou pregador de 8, 9, 10, 12 horas no final de semana, mas vocês estão terminando a minha mensagem. Eu só quero terminar falando sobre o milagre no deserto. Aleluia. Glória a Deus. Diz que Eliseu, queridos, então naquele instante, olhando para aqueles reis, o que Eliseu vai fazer? E o Eliseu então, ele olha e diz: escuta, tem aí um músico? Glória a Deus. Tem aí um músico? Tem? Chamou um músico. O que ele vai fazer, Eliseu? Aí eu quero um músico. Pega essa guitarra aí, eu preciso de um músico. Aleluia. Eu preciso de alguém que cante, que toque. O que tu vai fazer, Eliseu? Eu quero ouvir a adoração. Aleluia. Eu quero ver o louvor subir à presença de Deus. Aleluia. Tu vai fazer isso por quê, Eliseu? É porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero saber o que Ele quer fazer no meio deste deserto. Aleluia. Irmão e minha irmã, fique de pé um pouquinho. Nós viemos aqui esta noite por causa que nós estamos num deserto causticante. Nós atravessamos momentos difíceis, queridos, no nosso Brasil. Atravessamos momentos difíceis no meio das famílias, desafios terríveis. Estamos num deserto e precisamos de um milagre. E Eliseu chamou o músico. Faz com maior, irmão. Aleluia. Quem pode me ajudar aí? Continua aí.
de adoração. Mas eu quero que vocês cantem Aleluia. mais baixinho. Glória a Deus. Eu quero que vocês coloquem o coração de vocês agora, Aleluia. pensando: Deus, eu cheguei até aqui nesse deserto. Glória a Deus. Eu não tenho como vencer os moabitas. Glória. Aleluia. Eu não tenho como fazer, Senhor. Mas eu quero ver um milagre no deserto. No deserto da minha vida. Eu quero que o Senhor faça um milagre. Aleluia. Eu quero que o Senhor venha agir neste deserto. Aleluia. As irmãs vão estar cantando e eu vou estar ministrando. Mas antes, eu quero contar o que o Eliseu viu. Eu quero contar para vocês o que o Eliseu viu. Sabe o que ele viu? Ele olhando para os reis, ele disse: olha, reis, é o seguinte, vocês façam covas no deserto. Vocês começam a cavar no deserto. Sabe o que significava soldados fazendo buracos no deserto? Alguém olhava para Eliseu e dizia: mas tu está maluco, rapaz? Que profeta doido você é? Não, Deus me mostrou. Começa a fazer buracos, covas no deserto. E os soldados só tinham armas, espadas, escudos. Como é que eles iam cavar? Tem um dedinho. E ele disse então para eles: porque não haverá chuva, não vai haver barulho, não vai haver movimento, mas as covas do deserto vão se encher de água. Vão se encher de água. Eu quero profetizar para a sua vida aqui esta noite. Se você quer ver um milagre no deserto, comece a cavar. Comece a cavar. O que significa cavar, irmão? Cavar significa buscar a Deus, significa render a Ele glórias, significa você derramar a sua alma na sua presença e dizer: Deus, eu quero um milagre no deserto. Comece a cavar, comece a pedir, comece a clamar ao Senhor agora, porque você não vai ver barulho nenhum. Você não vai ver barulho nenhum, mas a água, ela vai vir de baixo para cima. Abagachu de cantar. É dentro do teu coração que vai começar a brotar água do milagre no meio do deserto. E sabe, as irmãs vão estar cantando e nós vamos estar ministrando. Mas eu me lembrei de uma irmã. Aquela irmã, queridos, ela tinha uma filha. E aquela filha era gaga. Ela era gaga. Ela falava as palavras tudo errado. E nós chegamos naquele trabalho, pregando naquele culto. Era cheio de crianças. E quando eu estava pregando a palavra no meio daquelas crianças, eu vi como um ser angelical, todo de branco, caminhava entre as crianças. Aleluia. E ele estava caminhando entre as crianças. E eu pensei: oh meu Deus, o Senhor está presente aqui. O Senhor vai fazer alguma coisa no meio das crianças. Encerrou o trabalho. E quando encerrou o trabalho, fui embora. E depois, na outra semana, um irmão teve o meu encontro e me disse: pastor, sabe o que aconteceu no culto? Não sei, irmão. Sabe o que aconteceu com aquela menina? Aquela irmã com a menina gaga? Pois é, pastor. Aquela menina, ela chegou em casa falando perfeitamente, cantando. A milagre do deserto, e você vai sair daqui cantando. Cante, adorando a Deus. Adorando a Deus.
Eu quero fazer um convite para você. Você que a palavra falou contigo. Aleluia. Você que sabe o jeito que está a tua vida. Glória. E Deus, Ele chamou você essa noite. Podem cantar, queridos. Adorando ao Senhor. Você chegou se arrastando. Você chegou aqui numa luta terrível, como um deserto sem água. Mas eu quero te dizer para ti, há um milagre no deserto esta noite na sua vida. Através do louvor, através da adoração que aqui foi cantada, louvada, e que está sendo louvada agora. O Senhor te chama para participar deste milagre no deserto. E você sabe que aqueles reis, eles pegaram os soldados começaram a buscar, a cavar. Parecia, queridos, um monte de doido cavando um buraco, covas no deserto. Que maluquice é isso? Que coisa doida é isso? Começa a buscar, começa a clamar e começa a dizer: Deus, nesta noite eu vou para a minha casa, mas com um milagre. Eu vou com um milagre para a minha casa. Quando eles estavam fazendo aqueles buracos, aquelas covas, havia um segredo: quanto maior, haveria mais água. Quanto mais você cavar, o milagre será maior. Aleluia. E eles cavando. E diz-nos, queridos, que um dado momento veio vindo, queridos, as águas que desceram das montanhas. Elas desceram pelo meio do deserto e começaram a encher aquelas covas. E as covas, elas começaram a se encher de água de dentro para fora. Aleluia. E começaram a encher as covas. E havia um vale cheio de covas, cheio de água, porque o milagre do deserto estava instaurado. E os moabitas viram de longe, com o brilho do sol, acharam que era um monte de sangue. A água representava que ela era sangue. E eles desceram curiosos para ver, certamente se mataram. Mas quando eles descem, então o povo de Israel então vence a batalha, ganha aquela guerra, porque houve um milagre no deserto. Você quer um milagre na sua vida? Não entre numa vida descuidada, de pecado, mas ande com Deus. Aleluia. Quem quer coração por si, por gentileza, passe aqui na frente, estaremos orando. Aleluia. O Senhor está aqui e te chama. Ele quer que você restaure a sua vida. Você que quer restaurar a sua vida com Deus. Aleluia. Você que quer voltar para o coral. Você que quer voltar a cantar. Você que quer voltar a adorar ao Senhor. Voltar para os seus princípios. Eu quero te chamar, venha. Venha no altar. Porque é um milagre. É um milagre no deserto. Não há ninguém que quer oração por si esta noite. Aleluia. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Ele quer fazer um
Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu vejo esta noite, queridos, para encerrar, Aleluia. as águas brotando de novo sobre a sua vida. Aleluia. O Senhor de novo te levando para o caminho da renovação espiritual. Eis que diz o Senhor dos Exércitos: escolhi este momento, diz o Senhor, para dizer a vós aquilo que farei sobre este lugar, para renovar-vos na aliança que tenho feito para com a minha igreja, diz o Senhor. Eis que coloco as minhas mãos sobre tua vida, falo ao teu coração para que saibas e entenda os meus propósitos, os propósitos da minha igreja, diz o Senhor dos Exércitos. Te usarei, te instrumentalizarei, usarei os teus lábios para que sejas uma atalaia no meio da minha casa. E quando tomar-te em minhas mãos, te usarei para que saibam que eu, Senhor, recebo na minha glória o perfeito louvor, a perfeita adoração, diz o Senhor dos Exércitos. Sinta as águas subindo, sinta as águas subindo esta noite. Elas estão subindo de baixo para cima, estão vindo de dentro para fora. Sinta estas águas tomando a sua vida. O Senhor tem promessa para esta igreja. O Senhor tem promessa para muitos dos seus filhos aqui esta noite. E esta noite Ele começa uma grande obra, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém.
Saudações a todos os meus irmãos. Nós queremos, neste momento, através desse vídeo, convidá-los a participar conosco da nossa obra aqui da Picada Café. Temos uma grande necessidade de reforma aqui na igreja e precisamos de um investimento financeiro. Nós gostaríamos de solicitar aos irmãos que desejarem nos ajudar. Nós vamos mandar abaixo do vídeo uma conta pelo qual os irmãos podem fazer uma contribuição para auxiliar o nosso trabalho nesse lugar. Nós estamos reformando a igreja, a casa, e precisamos da ajuda dos irmãos para manter esta obra missionária aqui neste recanto da Serra Gaúcha, Picada Café. Um abraço a todos, a nossa alegria em nome de Jesus.